Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é mais um episódio do podcast E por Falar em Economia Criativa e Inovação. Este podcast ele é uma realização da Edu Criativa com o apoio da ZGM Studios. No episódio de hoje, estamos aqui com o Fabrício Bianchi, que é o gerente geral do Sebrae Londrina, né, da regional. E, Fabrício, é um privilégio para a gente poder recebê-lo no nosso podcast. E eu queria começar perguntando como é que começa a sua história, né? Você é uma pessoa de muitas realizações, tem um trabalho que eu diria que é singular aqui no Sebrae, né? Porque tocar todo esse processo, são inúmeros projetos que o Sebrae está à frente e realmente a gente vê como o grande motor desse processo, né? Do ecossistema de inovação que Londrina tem, né? Então, como é que começa a sua história, Fabrício? Conta um pouquinho quem é você para os nossos... Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com você, Caio, e poder contribuir um pouco com essa história, que realmente é fruto do trabalho de muitas pessoas, né? E eu sou mais uma pessoa aqui nesse processo, que é um processo de encantamento, na minha percepção, o que acontece com o Paraná, no norte do estado e aqui em especial na cidade de Londrina. Bom, eu na realidade sou de Ribeirão Preto, São Paulo, né? Eu morei lá desde quando eu nasci em Ribeirão, fiquei lá até os meus 20 anos de idade, e aí naquela época dos vestibulares, um dos lugares que a gente, eu digo eu e minha família, a gente olhava na ocasião, era o Paraná. E naquela ocasião eu optei, né, por poder prestar vestibular aqui no estado do Paraná também. Duas cidades que eu achava que seriam bem interessantes, até pela proximidade com o estado de São Paulo, que era Londrina e Maringá. Londrina mais próxima, né? E muitos amigos meus de Ribeirão Preto já estudavam aqui. Então, uma das decisões que eu tomei na época, isso consultando a minha família, né, com a minha mãe, eu tenho minha irmã também, a Jaqueline, e aí Londrina apareceu como uma excelente opção. Eu nunca tinha vindo para o Paraná antes, só passando pelo Paraná para ir para Santa Catarina, e aí optei por vir para cá para fazer o vestibular. Isso foi em junho, julho de 2000, e aí eu passei no vestibular de inverno, né, vamos dizer assim, né, lá nessa época, e eu lembro que no dia 11 de agosto de 2000 saiu o resultado, né, e aí eu tinha sido aprovado aqui, também no vestibular de Londrina. Nesse ano específico, se eu não me engano, Maringá e Londrina, eles colocaram o vestibular na mesma data. Então você tinha que escolher entre uma cidade e outra. No ano anterior, não. Sim. Era uma sequência. Era, acho que Maringá, depois Londrina. Então você ainda podia prestar os dois vestibulares, né? E uma coisa que era marcante na época, eu lembro que assim, tinham questões, acho que em geografia, história, que eram específicas daqui. Né? Algo bem bairrista mesmo, assim. Para gerar uma dificuldade que pessoas de outras localidades não passassem no vestibular daqui. E eu me lembro que num shopping estavam fazendo algumas revisões, né, principalmente focada nessa parte de geografia, de história, que tinham questões específicas. Eu passei no vestibular, passei muito bem, graças a Deus, e aí, depois disso, né, iniciando em março de 2001, eu vim para Londrina, né, me instalei aqui, e de lá para cá a minha vida passou a ser paranaense, né, porque já fazem aí 22, 23 anos que eu tô aqui e já me sinto mais paranaense do que paulista, para falar a verdade. É um londrinense, né? Eu acho que, assim, nessa sua fala, a gente vê o quanto as instituições de ensino, elas são catalisadoras de atrair talentos para cá, né? As pessoas vêm para cá, elas acabam passando por esse processo de formação dentro do ensino formal, mas as pessoas querem ficar em Londrina, né, Fabrício? Sim. É uma cidade que ela é muito acolhedora, ela é uma cidade linda, assim, extremamente atrativa. As pessoas, na verdade, eu percebo assim claramente que quem mora aqui, independente se é nascido ou não, até porque muitas vezes a gente achava, quando a gente conversava com as pessoas, que era uma raridade encontrar alguém que era nascido em Londrina. Eu falo pela minha sala da faculdade, né, a turma 1000, né, da administração. Eu me formei em 2005, entrei em 2001, peguei duas greves ali, uma greve bem extensa no começo do ano de 2001, mas 75% da sala que eu estudava, da turma 1000, bem como da turma 2000, eram pessoas de fora de Londrina.
de fora do Paraná. Grande parte dessas pessoas eram de Assis, Marília, São José do Rio Preto, outras cidades aqui do interior paulista e também de Ribeirão Preto, né? Eu mesmo vim para cá, os primeiros 6 meses eu fiquei hospedado numa casa de amigos de Ribeirão Preto. Era uma república ali na Santos, com praticamente quatro amigos meus que moravam lá, e eu fiquei ali por 6 meses até arrumar outro lugar onde eu ia morar. Então assim, bom, acabei sendo atraído pela capacidade de atração que Londrina tem. O que você falou realmente é muito relevante em relação às universidades, né? A Universidade Estadual de Londrina, como outras universidades daqui, elas têm uma capacidade de atrair pessoas que querem vir para cá para estudar, para se desenvolver. E ao mesmo tempo também eu vejo que a cidade, ela abre muitas oportunidades. E isso para mim ficou muito forte aqui, porque nessa trajetória dentro da UEL, eu acabei fazendo outra faculdade durante também. Então eu fui cursar a parte de comércio internacional. Na época era Metropolitana, né, o MP, Sim. que depois o MP IESB, que depois Isso. virou a Pitágoras, né? E eu me formei também junto nas 2 universidades em 2005, né? Na parte de administração na UEL e em negócios internacionais, eliminando algumas matérias na Metropolitana. E era a mesma realidade. Nessa época eu estava dando aula na Metropolitana. Você dava aula ali no curso de Canadá. Comunicação. No Colégio Canadá ali. Ele começou ali e depois ele foi lá para a nova sede. Isso, exatamente. Então eu fiz essas 2 universidades. O que foi marcante para mim nisso também? Quando você falou do meu trabalho hoje, né? Eu estou como gerente regional da unidade do Sebrae, a unidade regional norte. Estou desde final de 2017 ali, oficialmente 1º de janeiro de 2018, já fazem aí mais de 5 anos que eu estou nessa função, que para mim é um motivo de muito orgulho também. No norte do Paraná, 92 das 399 cidades do estado. 92 cidades, 92. É praticamente 1/4, né? 1/4 do estado. Sim. Que São a gente quantas atende regionais Sebrae ao todo no Paraná? Hoje são 7. 7. Em 2013 a gente foi de 5 unidades regionais para 6, foi quando foi criada a Regional Centro, né, que aí a cidade de Ponta Grossa, com Guarapuava, ali todo o centro do Paraná acabou ficando sob a responsabilidade dessa nova unidade. E agora, mais recentemente, em 2022, o Sebrae criou a Regional Curitiba, né, porque era chamada de Regional Leste, que é todo o litoral, a região metropolitana de Curitiba, mas a densidade ali de empresas e pessoas é muito grande. Então, em 2022, o nosso Conselho Deliberativo, juntamente com a nossa diretoria executiva, optou por criar uma 7ª unidade regional. Então agora tem a unidade regional Curitiba e aí tem a unidade regional Leste, que aí pega toda a região metropolitana e o litoral do Paraná. Bom, eu queria aproveitar esse momento, né, para quem está nos acompanhando, compartilhar, fazer aquele pedido que é sempre padrão, né, compartilhar aqui com outras pessoas esse podcast, deixar o seu like, fazer a sua inscrição, porque isso também é muito importante para o crescimento do nosso canal e a continuidade do trabalho. E aí, Fabrício, voltando um pouco nesse tema, né, do que você estava falando, o que me chama muita atenção no trabalho do Sebrae é que ele não é um trabalho passivo no sentido de ficar aguardando somente a demanda que vem, né, da sua clientela ali, das pequenas empresas, médias empresas, mas ele se preocupa em formar o colchão, a infraestrutura para que essas empresas possam se desenvolver, né? Sim. E aí entram os sistemas, o ecossistema de inovação e muitas outras frentes que o Sebrae atua. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Lógico. Também? Bom, o Sebrae tem uma preocupação, a preocupação principal nossa é fazer com que aquela pessoa que tem um sonho de empreender possa realizar esse sonho, né, e empreender de fato, e ao mesmo tempo fazer com que aquele que empreende tenha as melhores condições para ele empreender. Seja com a empresa dessa pessoa, né, no aspecto da gestão, do mercado, dele poder se inserir e se desenvolver, mas também no ambiente em que ele está instalado, que esse ambiente seja de fato promissor, que ele seja um ambiente amigável, que ele seja um ambiente realmente assim próspero, para que aquela semente que está sendo plantada ali tenha um terreno fértil, bem preparado para que ele possa se desenvolver. Então, essas frentes de atuações nossas, o Sebrae tem essa preocupação principal com a história da micro e pequena empresa, né? Todos esses empreendedores. O grande esforço nosso está realmente em fazer com que essa camada empresarial, que é hoje a camada, vamos dizer, mais relevante no sentido
da geração de emprego, de renda, de descentralização de riquezas, de fazer com que a economia de fato gire, de fazer com que as coisas aconteçam, somada à importância que tem também as médias e as grandes empresas, aqueles que não estão no simples, né? No regime tributário simples. Ao mesmo tempo, o Sebrae, quando olha para isso, que a gente chama da parte, vamos dizer assim, o tradicional, quer dizer, é o dia a dia mesmo da essência da existência do Sebrae, nós temos também um olhar muito, muito especial, muito atencioso para essas questões das empresas de base tecnológica. E aí não adianta você querer falar em fomentar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica se você também não tem um ambiente propício para isso. Então, já de longa data acontece isso no Paraná, especificamente olhando para a nossa região, na nossa cidade. Um ecossistema não nasceu ontem ou anteontem, ou uma semana, um mês atrás, 10 anos atrás. Quando a cidade foi criada de fato, ali se instalou o ecossistema aqui de Londrina. A temática inovação, cara, como você perguntou, ela vem ganhando força, vem ganhando vigor, vem ganhando... Ela teve o seu esqueleto montado, de repente com mais força ali da década de 75 para frente, principalmente quando a gente teve a mudança aí dessa matriz econômica que estava lastreada em cima do café. Londrina sempre teve essa posição importantíssima para o mundo na produção e comercialização de café. Sim. Ao mesmo tempo com a geada da década de 70 ali, foi algo que dizimou essa cultura espetacular, mas é na dificuldade que se abre também as oportunidades. E ali a gente tem a instalação da Embrapa Soja, que é um ativo espetacular que a nossa região tem. Todo um trabalho de pesquisa muito forte, a descentralização da estrutura do IAPAR para cá, na pesquisa, né, na parte de solos e outras instâncias ali que fazem com que esse terreno seja fértil para o Paraná e Londrina se desenvolver. Tô falando isso por quê, né? Resgatando essa história, porque se a gente não sabe a história que a gente tem, a gente não consegue saber nem para onde que a gente vai. Claro. Então o agro, ele foi uma alavanca muito forte para esse desenvolvimento da nossa região, e a pauta da inovação como uma temática que é transversal foi super importante também para fazer com que isso acontecesse, expandisse para o Brasil todo, né? Sim, enfim, esse processo do ecossistema liderado pelo Sebrae aqui, ele tornou-se exemplo para nacional, né? Sim. Foi encampado pelo Sebrae Nacional. E o que é interessante, porque muitas vezes as pessoas olham para essa questão do agro em muitos municípios, né? E olham assim, olha, o agro se desenvolve e as outras indústrias não. Então, o que eu vejo de brilhante nesse processo é que se convergiu, se trouxe do agro tudo que eles adquiriram de conhecimento, de experiência ao longo do tempo e potencialidade, e isso vem sendo trazido para as demais áreas, né? Sim. Então, e o outro fator, Fabrício, que aí eu sou muito fã do trabalho teu e de toda a equipe, porque, na verdade, vocês conseguiram fazer, e aí o Sebrae de fato é o motor de tudo isso, fazer com que essas ideias, esse plano, essa intenção fosse absorvida por toda a sociedade londrinense, né? Então isso, quando a gente tem uma ideia, um sonho, e consegue fazer com que as outras pessoas também abracem esse sonho, ele ganha mais força, né? E o que a gente vê, inclusive aí com a recente lançamento, né, oficial da Estação 43, a gente pôde ver que toda a sociedade está envolvida mesmo com essa vontade, com esse desejo, com essa realização. O paralelo que eu quis criar também, assim, já chegando nessa parte, teve esse trabalho todo ali da década de 70, 80, 90, com planejamentos como o PDI, um esforço muito grande de outras iniciativas como a própria DTEC, e aí isso foi se construindo, e aí o setor de tecnologia da informação começou a ganhar uma certa consistência em termos de organização, não da densidade empresarial só, em termos de organização mesmo associativa. É o sindicato, é a associação, é a central de negócios. E isso, quando você cruza ali 2000, 2010, 2015, o próprio setor da tecnologia da informação e comunicação, por ser altamente transversal e que se agrega muito com a pauta da inovação, se tem esse interesse, começou a provocar essa mudança para a própria cidade. Então, a governança do arranjo produtivo local de TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, começou a provocar a sociedade civil organizada, o poder público. Eu me lembro numa reunião que a gente estava na ACIL, o presidente na época era o Walter Orsi, ele falou assim, ele convidou a governança do APL de TIC, né, do arranjo produtivo local, a fazer uma reunião na ACIL, lá na sala deles, do conselho, e aí teve toda a reunião, ele falou assim, mas gente,
se vocês têm essa quantidade de empresas certificadas, fazem isso, são isso, como é que ninguém está sabendo disso? Então, assim, você tem que ouvir na própria cidade. Isso acontece muito em Londrina. Pessoas que estão altamente desconectadas ao que acontece na cidade e muitas vezes, de forma legítima, estão reconhecendo e elogiando trabalhos que acontecem fora da cidade, mas existe um desconhecimento gigantesco com aquilo que está no seu quintal. Sim. Né? Na sua rua, no seu bairro, na sua região. E isso foi mudando, né? Então, assim, é um trabalho que não aconteceu também de ontem para hoje, né? O Sebrae pôde fazer a sua parte, né? A gente sempre agradece muito essa condição, né? Esse acolhimento que a própria sociedade civil organizada nos dá e o poder público, seja no executivo, no legislativo, da gente poder desenvolver esse trabalho. E aí a situação foi mudando de cenário. Então, isso quando você traz agora do que aconteceu essa semana, que foi a apresentação dessa governança do ecossistema de inovação da cidade de Londrina, que é o Estação 43, né, que traz toda uma identidade visual, né, e aí para aqueles que não conhecem, eu sugiro que acessem, né, as redes sociais, se conectem à agenda do Estação 43, porque é a pauta da inovação traduzida na cidade de Londrina. Sim. Ao mesmo tempo, tem um outro trabalho espetacular que vem acontecendo, que é na área do empreendedorismo, mas para a cidade como um todo, que é o próprio programa não, mas é a estratégia, né? Empreenda Mais Londrina, em que qualquer instituição que queira participar, ela pode trazer o seu cronograma de ações, a sua atuação, para poder fazer isso de forma coletiva. E aí, aquilo que você comentou agora há pouco, né? O nosso papel no Sebrae, da nossa equipe, é realmente poder facilitar esses processos. E, de fato, a gente não assume esse papel de espectador. Sim. A gente tem um papel realmente na nossa atividade, no nosso papel, ser protagonista. E algo que eu vejo que foi muito impactante para esse comentário que você fez, de todos se sentirem pertencidos a essa agenda do empreendedorismo, da inovação na cidade, é justamente quando você cria a condição da gente trabalhar a cultura. Eu, desde que eu tô aqui, eu sempre percebi assim, uma dificuldade, e eu vou falar da cidade, não do londrinense, não, mas de quem está aqui, por exemplo, em comemorar os feitos que a gente tem. Sim. Raros são os momentos de comemoração. Às vezes a gente tem um desafio gigantesco, a gente realiza ele, a gente mal termina de realizar ele e já estamos pensando no próximo sem nem ter comemorado esse anterior. Então, isso faz parte da cultura e eu vejo que tem mudado. A gente tem conseguido comemorar realmente feitos incríveis que muitas vezes, para não falar quase sempre, quem os reconhecem são pessoas de fora da cidade. E nesse comemorar, ele é propriamente uma ação de comunicação, né? Com também, certeza. Quando você comemora, você está comunicando, né, Fabrício? Sim. Enfim, eu vejo, né, e me lembro que você sempre fala que a gente tem muita sorte, né? Então, eu vejo que você tem uma sorte muito grande, né, de estar onde está, de ter o time que você tem para trabalhar e a cidade que você tem, né? Enfim, as pessoas às vezes não olham o quanto se dedica, o quanto de trabalho tem. E a gente que acompanha mais de perto tem visto isso. Aliás, esse esforço de fazer conexões com tantas áreas diferentes, né? Porque hoje são 11 governanças, é isso? 11 governanças, e vale destacar, né, que dessas governanças, o pessoal às vezes se confunde na temática do que é uma governança, né? São governanças são grupos de pessoas que estão ali de forma voluntária. Na sua maioria são empresas, né? Setor privado ali, podendo pautar as necessidades que tem, juntamente com pessoas do poder público, com instituições do próprio Sistema S, com universidades, centros de pesquisas, que param e dedicam seu tempo para pensar, de repente, como o Inovem, no eletrometal mecânico, ou o LAVE, né, no audiovisual com economia criativa, ou o AgroValley no agronegócio, o Salos na indústria da saúde, pega a Integra, toda a discussão de química e materiais. Você vai, por exemplo, para o ICOM na construção civil. Você pode buscar, por exemplo, também aqui a própria governança da PL de TIC, né, que trabalha o setor de tecnologia da informação e comunicação. Quem que eu estou esquecendo? O pessoal do Comércio em Foco, que trabalha toda a discussão do comércio e da inovação para o comércio. Enfim, cada um desses setores e segmentos, né, turismo,
Sim. Né, que tem aí agora, agora não, mas vem fazendo um trabalho muito forte também com a parte de destinos turísticos inteligentes. E aí essas 10 governanças, né, com a mais recente, se eu não me engano, que é com foco em cidades inteligentes, sim, que ela está se estruturando, essa é a mais novinha de todas essas governanças que eu citei. Uma que em particular causa uma surpresa muito agradável quando a gente vai para outras cidades, outras regiões, e aí eu já falo do que você comentou sobre a referência que se tornou a questão de metodologia para ecossistemas de inovação, né, a governança de instituições de ensino superior. Você tem uma governança em que praticamente todas, se não for todas, as instituições de ensino superior de Londrina se reúnem com recorrência para discutir como que eles podem ser, diferente das outras governanças de setores, que é o do que eles precisam, essa governança ela fala assim, o que nós podemos fazer para contribuir com os outros setores, com os setores e segmentos da cidade. Pois é, né? A integração, a conexão, né? Então, exato. Bom, Fabrício, o tempo passa rápido, sim, aqui, né? E a gente tem muito ainda para conversar. Certamente vamos, né? Com precisamos certeza, que você torne mais vezes aqui com a gente. Uhum. E, enfim, fico agradecido, né, com essa sua presença, essa oportunidade de conversar com você sobre esse trabalho, sobre, enfim, a sua vida, você, Fabrício, o trabalho que você desenvolve, né? Quero também mais uma vez pedir para vocês que estão nos acompanhando, deixar o seu like, fazer aí a sua inscrição no canal, compartilhar, né? Sim. Quero também agradecer a ZGM, que nos apoia, nos ajuda aí com a estrutura para a realização desses podcasts. E, meu caro, deixo aí para você também passar a última palavra. Perfeito. De fechamento, né? Bom, eu que agradeço, né? Em nome da nossa equipe aqui do Sebrae, da nossa diretoria, a oportunidade, a ZGM, a você, Caio, no Edu Criativa, que a gente está aqui hoje no canal podendo fazer, participar desse momento, e ressaltar, né, que cada um aqui, da mesma forma que eu e você, nos colocamos sempre à disposição para transformar a nossa cidade, a nossa região, né, que cada um assuma esse protagonismo de fato em fazer a diferença na cidade, na região onde você reside, para as pessoas que você tem esse contato, porque é muito fácil a gente delegar isso para o outro. Claro. Né? Eu acho que o grande desafio é a gente trazer a responsabilidade para nós e fazermos o nosso papel da melhor forma possível em prol de todos. Pois é, e com essa sua provocação, né, eu acho que a gente está vendo também um processo sendo construído em Londrina, onde permite que as pessoas enxerguem também onde elas podem entrar e contribuir, né? Porque às vezes as pessoas até querem contribuir, mas não conseguem se enxergar, como eu começo, né? Como é que onde que eu entro, né? Então, de fato, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Quero dizer também aqui, né, você fez a referência do Criativa, que através desse podcast, nossas ações, a gente também está tentando ser essa ferramenta de comunicação. Maravilha. Do que vem acontecendo no ecossistema, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a você que está nos acompanhando também nesse podcast.